Olá, bom dia. É bom estar aqui com você em mais um programa Boa Conversa. É bom caminharmos juntos. E é claro que a cada semana nós temos debatido assuntos de muita importância aqui para a nossa cidade, aqui para o Distrito Federal como um todo. E no programa de hoje recebo Larissa Campos, 25 anos, formada em Direito, especialista pela Fundação da Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, servidora pública federal, aprovada no segundo concurso de defensor público do Distrito Federal com a maior nota da prova oral, o que é raro, hein? E hoje está aqui representando a comissão de aprovados na prova oral, que tentam, o sonho, é claro, o objetivo é entrarem definitivamente na Defensoria Pública aqui do Distrito Federal. Defensoria Pública eu tenho um grande carinho, um grande apreço, por onde eu passei aproximadamente 3 anos também da minha vida e tenho certeza absoluta, representem muito para a população mais carente do Distrito Federal, algo de muita importância. E temos poucos defensores, é necessário que tenham mais ainda pessoas que servem a população carente aqui do Distrito Federal e também da região metropolitana. Por isso, Larissa, seja bem-vinda e bom dia. Obrigada, bom dia. Inicialmente eu queria agradecer em nome dos aprovados e das aprovadas no concurso de Defensor Público do Distrito Federal a oportunidade de estar aqui hoje e podermos conversar. Bem, você que já é servidora pública federal, fez o concurso para a Defensoria Pública, por quê? Qual é o sonho de vir para a Defensoria Pública do Distrito Federal, deixando o emprego já que você tem na área federal? Bom, de início, assim, quando eu decidi fazer o curso de Direito, eu já tinha escolhido seguir a carreira pública, né, no serviço público, exatamente por querer prestar um serviço à população. E a Defensoria Pública muito me agradou, assim, a sua função institucional, muito em razão dessa questão de servir à população que mais necessita, aos vulneráveis, à população que no Brasil, que tem uma desigualdade social enorme e uma população efetivamente carente de concretização de direitos, é necessário sim ter uma instituição que os auxilie. Então, meu sonho sempre foi efetivamente ajudar esse povo, essa população. Em razão disso, eu decidi prestar o concurso da Defensoria Pública. Bem, e parabenizá-la por ter sido ter passado em primeiro lugar na prova oral, que talvez é a mais difícil, porque quando você está ali sozinho, fazendo as respostas, dando as respostas, é tranquilo, né? Não tem ninguém no seu pé, mas olho no olho e sendo entrevistado, diferente daqui, que lá você tem que dar respostas certas, é muito complicado. Mas aproveitando que você, então, demonstrou essa capacidade grande de passar nesse concurso na prova oral, eu preciso, e é claro, é importante que a gente também diga para a população o que é a Defensoria Pública, ainda que você já tenha dado uma pincelada, que esse trabalho de prestação de serviço à população mais carente, mas qual o papel da Defensoria Pública junto a essas pessoas, em favor também, lógico, do Estado, já que faz parte do Estado, de uma maneira geral? A Defensoria Pública é uma instituição essencial à justiça, ao sistema de justiça como um todo, encontra previsão no artigo 134 da Constituição Federal. Em suma, é uma instituição que auxilia a assistência jurídica das pessoas necessitadas, dos vulneráveis. A assistência jurídica pode ocorrer tanto no âmbito do judiciário, auxiliando então a população a levar a sua demanda ao Poder Judiciário, como pode ocorrer de forma extrajudicial, ou seja, realizando acordos, conciliações, independentemente do judiciário. A Defensoria Pública também pode atuar de forma individual ou de forma coletiva, um grupo de pessoas, como por exemplo na área dos consumidores. Por vulnerabilidade e pessoas necessitadas, há um conceito amplo atualmente de possibilidade de atuação da Defensoria. De início, se entendia a vulnerabilidade como um critério meramente econômico, ou seja, no âmbito do Distrito Federal, por exemplo, é o critério de renda familiar de até 5 salários mínimos. O que, de uma forma concreta, considerando uma pesquisa de 2018, uma pesquisa
por amostragem nos domicílios do Distrito Federal, esse critério de 5 salários mínimos de renda familiar daria 77,5% da população do DF, em torno de 2,3 milhões de pessoas. Poderiam ser atendidos pela Defensoria. Exatamente. Isso só no critério econômico. Há outro critério também de ampliação da atuação da Defensoria, ou seja, os defensores podem atuar em qualquer caso de vulnerabilidade social, ou seja, em havendo interesse de idosos, de criança e adolescente, pessoas com deficiências, no caso de mulher vítima de violência doméstica também, porque a Lei Maria da Penha estabelece que a vítima tem direito de auxílio jurídico, seja de advogado particular ou defensor público, em todas as audiências no âmbito do judiciário, seja civil ou criminal, e também, inclusive, no âmbito da investigação policial. Ou seja, há uma possibilidade muito ampla de atuação da Defensoria, o que enseja sua atuação em temas relevantes, inclusive como saúde, que é um tema muito em voga, principalmente agora na pandemia, e educação também. E nesse sentido a gente pode até fazer um link com o conceito mais atual de vulnerabilidade digital, ou seja, daquelas pessoas que não têm acesso à internet, a eletroeletrônicos, que também a Defensoria pode atuar. Então, um conceito bem amplo. Bem amplo e que foi já sedimentado pela jurisprudência dos tribunais superiores, exatamente para possibilitar uma efetiva concretização dessa atribuição constitucional. Ou seja, como há muitas possibilidades de atuação, a Defensoria recebe muita demanda, o que enseja uma sobrecarga de trabalho, que pode atender boa parte da população e também, com essa ampliação, diversos grupos de pessoas. E aí é o seguinte, nós sabemos que temos 3 poderes, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Aonde se encaixa a Defensoria Pública nesses aí? A Defensoria Pública, assim como outras instituições, como o Ministério Público, até tribunais de contas, ela não se encaixa efetivamente em nenhum desses poderes, porque é uma instituição autônoma. A Constituição Federal, principalmente pelas emendas constitucionais inseridas nos anos de 2012 e 2013, concretizaram a autonomia orçamentária, administrativa e financeira para a Defensoria Pública. Além disso, os defensores possuem independência funcional, ou seja, na atividade fim, na tutela dos direitos da população vulnerável, o defensor pode atuar conforme o entendimento jurídico que ele entende mais correto naquele caso. E hoje, se não fossem os estagiários, provavelmente a Defensoria Pública já teria parado, né? Falta de servidores, falta de defensores, claro, o defensor também é um servidor, mas estou falando em termos separados. Se não fossem os estagiários, e essa a razão dos concursos, a Defensoria já não estaria funcionando mais aqui em lugar nenhum do país, né? Sim, é uma realidade não só no Distrito Federal, como no Brasil inteiro, que a Defensoria Pública necessita muito dos diversos colaboradores, exatamente por não ter a estrutura necessária, principalmente de defensores. E também há dificuldades orçamentárias. Então, no âmbito do Distrito Federal, por exemplo, há muitos, além de estagiários, colaboradores, que são pessoas com formação jurídica, que não recebem, mas que auxiliam os serviços exatamente para conseguir comprovar a atividade jurídica. Sobre isso, já teve inclusive a propositura de uma ação popular em que o TJDFT declarou que essa questão de ter muitos colaboradores é uma burla ao concurso público. Necessita-se de verdade um quadro mais extenso, ampliado de defensores. E claro, também dos demais colaboradores, servidores, analistas, que auxiliam nessa atividade da Defensoria. E é importante dizer isso, e até primeiro o esclarecimento, nós temos gravado em parte externa e não em estúdios, pelo momento que nós estamos vivendo o coronavírus. Mas é claro que quando se trata especialmente das mulheres, sofre um pouquinho, porque o vento hoje que nós estamos gravando, que é em Vicente Pires, está um pouco intenso. Mas eu me sinto mais seguro para nós e para os nossos convidados que a gente grave ao ar livre. Quando tudo isso passar, a gente volta novamente aos estúdios. Mas está aí claramente porque que a Larissa foi o primeiro lugar na prova oral. Inteligente, competente, é disso que nós estamos precisando aqui no Distrito Federal. Estou focando nesse primeiro bloco mais no conhecimento até do que é a Defensoria Pública
e para que a gente possa entender o papel tão importante do defensor público. E é claro que todos nós precisamos que tenha oportunidade de aprendizado, especialmente nos estagiários, mas a gente sabe que eles estão ali também para aprender. E quando alguém procura a Defensoria Pública, gostaria também, não menosprezando o papel do estagiário, que é extremamente importante, fundamental, porque serão os futuros advogados, juízes, delegados, enfim, promotores e procuradores de justiça. Mas é claro que a gente precisa que tenha o defensor público concursado, que ele esteja ali, porque dá uma segurança maior a quem procura. E a gente está percebendo, até pela nossa entrevistada hoje, o grau de conhecimento que tem essas pessoas para entrarem no serviço público via Defensoria Pública. E é claro que esse é o sonho, o desejo de vocês, de prestar um serviço bom para a população do Distrito Federal. E no próximo bloco nós falaremos exatamente sobre isso, esse sonho de vocês, essa busca de vocês. Hoje nós temos aí um déficit enorme, como já disse, de defensores e também de servidores de uma maneira geral dentro da Defensoria Pública. Eu falo isso porque eu acompanho de perto esse trabalho, com muitas pessoas parabenizando, inclusive lá a nossa defensora pública geral, a Maria José, pelo trabalho que ela desempenha. É baixinha, pequenininha, mas aguerrida, sábia, competente e tenho certeza está trabalhando para que a gente possa chamar definitivamente esses concursados. É claro que quando nós falamos desse papel da Defensoria Pública, do defensor, mas o foco na pessoa necessitada, e você já falou, é tão amplo, é tão extenso essa pessoa que pode ser atendida pela Defensoria Pública. 77% hoje, média, pelo que você falou da população, daria aí mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de pessoas. E pelo quantitativo, é quase impossível atender essas pessoas dentro da Defensoria Pública. Você sabe qual é o quadro hoje de defensores? Sim, hoje a Defensoria Pública conta com 239 defensores. E assim, só a título de comparação, o Ministério Público do Distrito Federal possui 389 membros, e o TJDFT possui 386 magistrados. Claro, são duas instituições que o orçamento vem da União, contudo, no sistema de justiça do Distrito Federal, são os 3 atores que estão ali atuando nos casos concretos. Então, essa diferença de estrutura, por si só, acarreta uma diferença também na tutela dos direitos. E... Logicamente, fazendo o comparativo, porque quando a Defensoria Pública, ela atende uma gama muito maior de pessoas que recorrem aos serviços dela, né, do que o próprio Ministério Público e o TJ, né? A Defensoria Pública possui uma demanda maior do que o Ministério Público e em relação ao TJDFT, apenas 80% das varas possuem atuação de defensor e ainda assim não de uma forma completa. Porque em alguns casos a defensoria pode atuar pelo autor e pelo réu, e devem ser defensores diferentes em razão da necessidade de segregação de função. Então, mesmo nesses 80%, não há uma completa atuação, porque nesses casos de necessidade de 2 defensores, não há o quadro suficiente para isso. E muitas vezes estão ali atuando dentro de defensores, colegas de trabalho, e eles acabam partindo para um embate também. Sim, as causas, né? Às vezes há interesses divergentes, né? Autor, réu, às vezes também um réu no âmbito criminal e a vítima, por exemplo, de violência doméstica. Então, há interesses conflitantes. Então, não pode ser o mesmo defensor para atuar dos 2 lados. Então, no próximo bloco, nós falaremos propriamente do concurso que a Larissa e seus colegas fizeram e, claro, o sonho de ingressarem na Defensoria Pública aqui do Distrito Federal. Com certeza, estamos precisando. E a população agradece e agradece muito quando eles forem chamados. No próximo bloco, portanto, aguardamos por você.